A seguir é uma análise educacional sem fins lucrativos. Dr. Stone pertence a TMS Entertainment, Shueisha, Niichiro Nagaki e Boichi. Por favor, apoie o lançamento oficial. Eu não vou grelhar. Eu vou usar o aldeído na fumaça para matar os micróbios. Estamos defumando. Nesta terceira cena aqui, o Senkuri está fazendo uma defumação, que está queimando madeira e fazendo o cozimento da comida, da carne especificamente falando. Só que para a gente poder entender isso, eu preciso explicar sobre o processo de combustão. Combustão é uma reação bastante estudada na química. Ele simplesmente envolve o seguinte: você pegar um combustível, queimá-lo usando oxigênio, produzindo água e dióxido de carbono. Isso se for uma combustão completa, que produz bastante energia, uma reação bastante exotérmica. Uma combustão incompleta utilizaria menos oxigênio, porém, em vez de produzir dióxido de carbono, produziria monóxido de carbono, ou seja, mais tóxico e também produzindo menos energia. Ele é menos exotérmico, uma diferença de entropia ainda menor. Diferentes espécies de árvores, elas têm diferentes composições de elementos químicos em sua estrutura, ou seja, pode ter diferentes substâncias aromáticas ou diferentes concentrações da mesma substância aromática e de qualquer forma, pega ela, queima, essa substância aromática ela vai se difundir na carne e vai dar um certo sabor específico a ela. Inclusive é um dos motivos de fazer defumação de carne, dar esse sabor diferenciado que é realmente diferente, destacável em relação a outros tipos de cozimento. Duas coisas que árvores têm em comum são os polissacarídeos e a lignina. No caso da lignina, ela serve como uma cola para esses polissacarídeos em toda a estrutura de sua madeira. Esses polissacarídeos, quando queimados, eles liberam algumas substâncias, como por exemplo compostos fenólicos e também ácidos orgânicos. Ácidos orgânicos, ácido acético e metanol. Esses dois eles vão diminuir o pH e tem uma ação antimicrobiana. No caso dos compostos fenólicos, eles têm uma ação antioxidante que vai preservar a carne, preservar a gordura animal, e assim como os ácidos orgânicos também têm uma ação antimicrobiana. Só que temos um problema aqui. O problema está relacionado a esses ácidos orgânicos, especialmente o metanol. O metanol é o menor aldeído possível e ele é muito tóxico ao ser humano, porque ele pode te deixar cego, dependendo da sua concentração. Então, é algo que você tem que manter longe, tem que se proteger muito bem. Mas o metanol ele tem ações positivas para o nosso uso. Por exemplo, o metanol é bastante usado sob o nome formol, que é um líquido para poder preservar órgãos, por exemplo, que é muito importante para poder fazer estudos medicinais, para estudos de medicina, por exemplo, ou então para poder fazer o transporte de órgãos, para poder fazer o transplante, não sei, mas é uma substância bastante útil justamente para preservar tecido vivo. De qualquer forma, por causa dessa toxicidade do metanol, é muito importante você poder controlar muito bem esse processo de defumação, de forma que a concentração do metanol na carne não seja alta o suficiente para te prejudicar. Caso você queira saber mais sobre defumação, tem um artigo no Wikipedia falando exatamente sobre isso, só que em versão em inglês, porque a versão em português eu não recomendo, ela está bem incompleta em relação ao outro idioma. Mas se você não conseguir ler inglês, então você pode pesquisar sobre queimas de madeira no Google, procurar por artigos, pode ser artigos com visão de meio ambiente, mas desde que inclua substâncias que são liberadas na queima dessa madeira, porque ele pode dar uma pista de como que isso funciona para cozinhar carnes, peixes, entre outras coisas, ok? Qual é a coisa mais importante de que precisamos para uma civilização tecnológica? Carbonato de cálcio. Já entendi. Como sempre, eu sou burro. Cal. Exato. Sabe as conchas que andam servindo para fazer a sua barba, ô grandalhão? É só transformar em pó e você vai ter o seu querido carbonato de sei lá o quê. Tem 4 formas muito úteis de usá-lo. Primeiro, agricultura. Vamos usar para mandar embora os íons hidrogênio, ou seja, aumenta a qualidade do solo. Finalmente, alcançamos a última cena desse episódio, que é sobre o carbonato de cálcio. Como ele bem fala aqui, ele tem 4 usos. Antes de falar sobre os usos, precisamos falar exatamente o que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é a junção de carbonato, que é o CO3 2-, e o cálcio, que vai estar na presença de um íon 2+. Juntos os dois e formou esse sal. Esse sal, ele
ele está presente na natureza sob diversos minérios e também está presente na casca de ovos, por exemplo. É uma substância muito dura e, por ser muito dura, é muito quebradiço. Então é algo que você tem que manejar com cuidado a fim de não quebrar. Os nossos ossos, inclusive, são feitos de carbonato de cálcio, porém, não somente disso, também tem cartilagem ali dentro para poder controlar essa propriedade quebradiça que o carbonato de cálcio tem, porque o carbonato de cálcio ele fornece a estrutura do osso, deixar ele duro, firme, porém para poder não ficar quebradiço, poder absorver bem os impactos, precisa da cartilagem para poder fazer esse contrabalançamento. Bom, primeiro uso, que é na agricultura. O carbonato de cálcio é usado de forma a controlar o pH do solo. Isso funciona da seguinte maneira: você taca o carbonato de cálcio no solo, os íons de cálcio eles vão ser liberados e aí vai ficar o carbonato sozinho ali. Só que esse carbonato ele vai poder sequestrar íons de hidrogênio ali para poder formar o ácido carbônico, ou seja, vai estar consumindo o H+ aí do meio, então o pH dele vai aumentar. O fato engraçado aqui é que esse ácido formado, o ácido carbônico, ele é um ácido bastante instável. Essa adição de carbonato de cálcio ali no solo vai fazer esse sequestramento de H+, subindo o pH, tornando o solo mais propício para a agricultura. Segundo, construção. Só aquecer junto de areia e você tem argamassa. Argamassa é o cimento básico. Podemos usar para construir grandes fornalhas e casas. A segunda função do carbonato de cálcio que é a produção de argamassa. E você, que é engenheiro civil ou alguém que trabalha no ramo, convido você a explicar para todo mundo aí que está assistindo esse vídeo nos comentários, elucidando mais sobre os seus conhecimentos sobre matéria de construção civil. Porque eu, pessoalmente, conheço muito pouco e tive que pesquisar bastante para saber do que realmente é composto a argamassa que é citada nesse episódio aí de Dr. Stone. Argamassas são feitas de 3 compostos. Uma delas é a água, que atua meio como se fosse o solvente da galera toda. Temos o ligante inorgânico, ou aglomerante também pode ser. E, finalmente, uma mistura homogênea de agregados miúdos. Hoje em dia, esse aglomerante inorgânico seria o cimento e a mistura homogênea de agregados miúdos seria a areia. Pessoalmente, nunca vi alguém do ramo civil adicionando areia ao cimento, mas, enfim, se é isso mesmo que ocorre, então você aí que trabalha nesse ramo pode me confirmar isso aí. De qualquer forma, em vez de você usar o cimento, você pode utilizar o carbonato de cálcio como seu aglomerante inorgânico. Para poder fazer isso, você precisa pegar o carbonato de cálcio e esquentá-lo, formando então o óxido de cálcio, CaO. Essa produção de óxido de cálcio nos fornece argamassa primitiva, que tem uma propriedade muito importante que é o tempo de cura. Basicamente, o tempo de cura é o tempo necessário para que a água, ou seja, a umidade dentro dessa sua argamassa possa, de certa forma, evaporar, ou seja, a água ir embora e aí o aglomerante ali ficar duro, então poder fazer a união do material civil que você está querendo construir. Em termos de ciências materiais, essas primeiras horas da aplicação dessa argamassa primitiva, ela tem bastante deformidade plástica, ou deformação plástica. Deformação plástica significa uma deformação em que você pega um objeto, deforma ela e ela não volta à sua posição original, ela mantém a sua posição nova. Se fosse deformação elástica, você deforma o objeto e ela automaticamente volta à sua posição original. Então, isso é muito importante para o assentamento de sua construção civil, nessas primeiras horas de aplicação. Depois que se passa essas primeiras horas, curou-se a sua argamassa, então ela endurece e aí forma-se uma base para a sua construção civil. Terceiro, sabão. Reúna carbonato de sódio das algas, reaja com óleo e pronto. Ficar doente nesse mundo, meu amigo, está fora de questão. E agora chegamos ao terceiro uso do carbonato de cálcio, que é a produção desse sabão. Só que não é de cálcio, é de sódio, carbonato de sódio. Por quê? Porque o sódio faz apenas uma ligação com o hidroxilo, enquanto que o cálcio faz com 2 hidroxilos. E nessas 2 hidroxilos complica na hora de você fazer a reação com a gordura, para poder produzir o sabão que eu vou explicar mais à frente. Mas de qualquer forma, carbonato de sódio ele é um sal básico, ou seja, da reação de neutralização entre ácido e base produzindo sal e água, temos uma base forte e um ácido fraco para produzir um sal básico. Se fosse ácido forte e base fraca, teríamos um sal ácido.
Se fosse os dois fortes, teriam um sal neutro. Se fossem os dois fracos, precisaríamos calcular a constante de ionização do ácido da base, fazer uma comparação para determinar se o sal será básico ou se será ácido. Então, o sal básico é só pegarmos esse sal, dissolvermos na água, que obteremos a nossa base forte. Então, esse carbonato de sódio, como que a gente pode retirar da natureza? Um dos primeiros processos inventados pelo homem foi da queima de algas. Quando você queima uma água, você das cinzas consegue retirar o carbonato de sódio. Porém, temos que fazer a lixiviação, ou seja, uma limpeza dessas cinzas, para depois colocar em uma solução alcalina para obtermos a base. É claro que esse processo já foi ultrapassado e muitos outros processos foram inventados posteriormente com uma eficiência muito maior na obtenção desse carbonato de sódio. E como funciona essa reação aqui? Com essa base, hidróxido de sódio, que é a melhor base para ser utilizada em sabão por ter um poder alcalino bastante grande e ser também da família 1A, tá? Aquela primeira coluna da tabela periódica, temos ela junto com uma gordura, que é preferencial que você usa óleo. Líquidos são mais fáceis de reagir do que sólidos, e gases mais ainda. Porém, por questões de temperatura ambiente, pressão e tudo mais, a gente vai ter que utilizar o óleo. Esquenta ela até uns 200, não, 200 talvez seja demais, uns 150, quase 200 graus Celsius, colocando a base junto com ela, porém aos poucos, tá? Porque a base é forte, ok? A não ser que já esteja diluída, porque aí não tem muito problema se você colocar tudo só de uma vez. Pode ser quase tudo só de uma vez, não vai explodir nada e tal. Mas é que costuma, assim, reações com bases fortes costumam ser bastante exotérmicas. Então tem que ter sempre um certo cuidado na hora de que você fazer uma reação dessas. Basicamente, está feita a sua reação entre o seu triglicerídeo, que é o seu óleo, junto com a sua base forte, e aí tem a formação de sal de ácido carboxílico, que uma ponta é o carboxílico lá, só que com um sódio ali em uma das pontas, e o restante é a cadeia apolar, só de vários carbonos, um total de 15, 16, por aí, pode variar um pouquinho ali, entre 14 e 16 carbonos. E como funciona a limpeza? Você vai colocar o sabão na tua mão, junto com a água para dissolver bem, e aí você vai utilizar água de corrente de torneira para levar o sabão embora. O sabão, enquanto você está esfregando na tua mão, vai estar dissolvendo gorduras e outras substâncias que são apolares, e a água, sendo polar, simplesmente vai carrear essa sujeirada toda fora. E se esse assunto de sabão interessar aos senhores, eu posso fazer uma live aqui no YouTube mostrando para vocês como vocês podem fazer o sabão aí na casa de vocês de uma forma muito simples e fácil. Basta vocês comentarem a hashtag ensaboado, que eu farei uma live aí para vocês, tá? E aí vocês podem ter um sabão desses em casa, prontinho para vocês lavar suas mãos, lavar o corpo de vocês, lavar a louça e tudo mais. Só que, né, temos umas diferençazinhas aqui, porque não é somente uma reação entre sabão e óleo para poder produzir o nosso sabonete. Sabonete de supermercado, por exemplo, mesmo com a embalagem lacrada, eu posso sentir um cheiro bom e forte vindo daqui de dentro, porque tem outras substâncias que são inseridas nesse tipo de sabonete. No caso desse aqui, além de dar esse cheiro bom específico para ser utilizado no marketing de sabonete aqui, também a substância, que se não me engano, o nome da propriedade é umectantes. É uma propriedade de substâncias que elas tendem a guardar para si a umidade do que está à sua volta. Ou seja, a água do banho, por exemplo, esses sabonetes têm essas substâncias que vão poder prender a água do chuveiro. Com isso, quando você for limpar a pele do seu braço, por exemplo, com sabão, se não tiver essas substâncias hidratantes, você vai passar, vai limpar, porém vai ficar se coçando, porque vai estar tudo ressecado a sua pele e vai ficar todo ardido. Então, essa substância serve justamente para poder facilitar a absorção de água pela sua pele. Pessoal, é isso aí sobre a análise do segundo episódio do Dr. Sono. Eu espero que vocês tenham curtido. Hashtag ensaboado para saber como se faz sabão aí na tua casa. Beleza? Então, Gabriel Saldo ficará por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.